Boa tarde, meu nome é Gustavo Campoy de Souza, sou de Engenharia de Materiais. Hoje irei apresentar um trabalho da disciplina Materiais Compostos, professora orientadora Gislaine Bezerra Pinto Ferreira. E o tema que irei abordar é a metalurgia do pó. Bom, dando uma introdução teórica, a metalurgia do pó é um processo de fabricação que produz peças metálicas através da compactação do pó metálico, seguido de sua sinterização. Tal processo consiste em compactar e modelar a mistura e aquecê-la, que se chama sinterização, com o objetivo do quê? De gerar continuidade de matéria entre as partículas e melhorar a resistência. Bom, como característica específica do processo, temos que a temperatura permanece abaixo da temperatura de fusão do elemento constituinte principal. Aqui temos um exemplo geral de algumas peças fabricadas na tecnologia do pó. Bom, essa tecnologia em si, em comparação à metalurgia convencional, tornou-se adversária por conta de fatores tecnológicos quanto por fatores econômicos, onde que, quando é preciso produzir grandes quantidades de peças de formas complexas, sempre haverá espaço para a metalurgia do pó. Com tal metalurgia, é possível, por exemplo, a produção em torno de 2.000 peças iguais por dia com uma única prensa e um operador, sendo que a ideia central da metalurgia do pó que é o máximo aproveitamento da matéria-prima. Aqui temos exemplos de algumas peças feitas com a metalurgia do pó. São peças típicas e trata-se, por exemplo, de buchas, pinos, juntas metálicas, bielas de compressores e de motores a combustão interna e uma infinidade de outras. Que existe um certo padrão, né, de qualidade que inúmeras vezes poderiam ser fabricados a partir da sintetização de certas misturas de cavaco proveniente dos processos de usinagem com metais em pó. Bom, dando um resumo geral, a tecnologia ela fundamenta-se na prensagem de pós em moldes metálicos e sua consolidação da peça por aquecimento controlado. É importante dar ênfase que ela é o fruto de um produto com a forma esperada, bom acabamento de superfície, composição química e propriedades mecânicas controlada. Aqui temos um exemplo, um esqueminha claro. Temos um molde cerâmico, um meio compressor. Aqui temos o exemplo do container. Aqui temos o exemplo 2, que seria o pó de ferro. Aqui podemos ver o pó de ferro, sim. E aqui a matriz metálica. Ou seja, é um esquema ilustrativo, né, com diferentes configurações utilizadas. O container, meio compressor, secundário e o molde cerâmico com matriz e só matriz metálica, tá ok? Bom, as etapas do processamento consistem em 3. A obtenção dos pós, que chegam até, no caso, o pessoal que vai fazer a produção. Aí, em seguida temos a compactação e sua sinterização. Irei dar um início claro, eu iria abordar um pouco sobre a compactação e sinterização, que seriam as etapas principais da metalurgia do pó, para a gente poder estar trabalhando em cima, tá ok? Bom, o que seria a compactação? A compactação é uma fração estabelecida de pó que é inserido na cavidade de uma matriz em uma prensa de compressão, podendo ser mecânico ou hidráulico. A compactação ela acontece pela locomoção paralela dos punções superior e inferior, com temperatura ambiente. Bom, com o crescimento da compressão, o atrito do material em posição às paredes da matriz e a fricção interna das partículas elevam a densidade do material aos valores desejados. Do lado de cá, desse lado aqui, eu tenho um exemplo de compressão por simples ação. Temos no início o enchimento, a compressão em si, que vocês podem estar analisando, e por fim sua extração, sendo que na extração é possível visualizar a densidade alta no lado superior e a linha neutra deslocada para baixo. Tá ok? Isso aqui é um exemplo claro de compressão por simples ação, para a gente poder estar trabalhando. Bom, depois da compactação, a peça é denominada de compactado verde,
sendo que é importante dar ênfase que a densidade e a resistência são dois fatores muito importantes nessa etapa, pois elas influenciam tanto as propriedades mecânicas da peça final. Bom, e outra etapa muito importante na metalurgia do pó é a sinterização, que seria, em resumo, a etapa de consolidação final da peça desejada. Bom, em geral, a massa de partículas no formato de compactado verde ou confinado em moldes, ela é aquecida em altas temperaturas, mas abaixo do ponto de fusão do metal base. Essa sinterização é realizada em fornos contínuos, sendo de extrema importância 3 zonas de operação: seu pré-aquecimento, a manutenção da temperatura e o resfriamento. Bom, acontece a ligação química e metalúrgica das partículas do pó, o que limita ou elimina, importante dar ênfase, ela limita ou elimina a porosidade presente no compactado verde. Sendo assim, ela forma-se uma estrutura adequada, apresentando propriedades típicas dos produtos sinterizados. Bom, em geral, nesse processo de sinterização ocorre uma deformação do compactado, que se contrai chegando em torno de uma redução de 40% do seu volume inicial. Agora irei passar um vídeo explicando detalhadamente como funcionam os processos de tudo que a gente abordou, do resumo tanto de compactação e sinterização, tá ok? E como funciona a produção na prática. Bom, foi passado esse vídeo para mostrar como funciona na prática, né? A introdução teórica que eu acabei de inserir sobre a compactação, a sinterização
e como é que funciona para o seu aquecimento, em relação ao molde da peça. E agora a gente vai trabalhar o estudo de caso, tá ok? Bom, dando continuidade, agora a gente vai trabalhar os resultados obtidos em tal estudo de caso. Bom, aqui temos as imagens dos sinterizados de nióbio 12,5% de cobre e do nióbio 25% cobre, moídos por 2 horas. Temos nos sinterizados a 1000 graus Celsius e sinterizados a 1100 graus Celsius. Nota-se a diferença, né, obtida em cada um, é bem evidente tal diferença, que concluindo, a gente pode concluir o que com tal evidência? Que o tempo de moagem de 2 horas torna o material composto com aspecto heterogêneo, tá ok? E trabalhando com imagem do sinterizado de nióbio 12,5% de cobre e nióbio 25% de cobre, com diferença em horas, né, que vão ser moídos esses por 8 horas, temos em sinterizado a 1000 graus Celsius e 1100 graus Celsius. Observando também a diferença obtida, bem nítida em cada um, que com essas imagens conclui-se que o aumento no tempo da moagem e o aumento de temperatura aumentam a qualidade do composto obtido. Isso é importante dar ênfase, né? Ou seja, com o aumento no tempo de moagem e o tempo de temperatura, teremos um composto com maior qualidade. E como também a sinterização que ocorre a temperatura de 1100 graus Celsius, ela é mais eficiente, tá ok? Bom, dando continuidade, temos as imagens do corpo sinterizados a 1000 graus Celsius e 1100 graus Celsius, com nióbio 12,5% cobre, moídos por 2 horas, nióbio 25% cobre, moídos por 2 horas também, nióbio 12,5% cobre, moídos por 8 horas, nióbio 25% cobre, moídos por 8 horas, tá ok? Esse aqui seria o estudo do caso da primeira parte, sim, dos primeiros 4 corpos utilizados, corpo de prova, certo? E aqui seria a segunda leva dos últimos 4 corpos estudados, tá ok? No início na nossa tabela, tá ok? Bom, dando continuidade, o que a gente conclui-se com essas imagens? É observado que a composição do nióbio 12,5% de cobre, moídas por 2 horas, apresentou região com grandes quantidades de poros. E como também a sinterização que ocorre a 1100 graus Celsius produz um material composto menos poroso dos 4 corpos. Um deles apresentou uma região com poros. Beleza? Bom, finalizando nossos resultados, temos os difratogramas das amostras sinterizadas a 1000 graus Celsius. Aqui temos composto nióbio 12,5% cobre moído por 2 horas e sinterizado a temperatura de 1000 graus Celsius. Temos o difratograma composto de nióbio 25% de cobre moído por 2 horas e sinterizado a temperatura de 1000 graus Celsius também. Embaixo temos o compósito de nióbio 12,5% de cobre moído por 8 horas e sinterizados a temperatura de 1000 graus Celsius. E por fim, o compósito de nióbio 25% de cobre moídos também a 8 horas e sinterizados a temperaturas de 1000 graus Celsius. Bom, o que a gente conclui com esses difratogramas? Foi notado que no aumento de moagem, no tempo de moagem, não provocou a amorfização dos elementos que formam o composto. O processamento de pós por moagem de alta energia envolve os eventos de deformação e fratura das partículas. Tais eventos formam defeitos na rede cristalina e refinam dos grãos, ao aumentar o tempo de moagem. Esses fatores favorecem a formação de fases amorfas, tá ok? Essas foram as conclusões obtidas com esse difratograma. Bom, no segundo difratograma das amostras sinterizadas a 1100 graus Celsius, com composto de nióbio 12,5% de cobre moído por 2 horas e sintetizados a 1100 graus Celsius, composto de 25% nióbio 25% de cobre moído por 2 horas e sintetizado a temperatura de 1100 graus Celsius,
E o composto nióbio 12,5% cobre moído por 8 horas e sinterizado a temperatura de 1100 graus Celsius. E por fim, o difatograma de composto nióbio 25% de cobre moído por 8 horas e sinterizado a temperatura de 1100 graus Celsius. O que a gente conclui com tais difratogramas é que é observado a presença de um pico de grande intensidade entre 37 e 40, proporcional à presença de nióbio na microestrutura da amostra. E o pico equivalente à presença do cobre mostrou baixa intensidade, sendo verificado entre 42 e 45, tá ok? Bom, o que a gente conclui com tal estudo de caso? Que depois da mistura e moagem dos postos elementares de cobre e de nióbio, conclui-se que para tempos maiores de moagem se obtém melhoria na subdivisão das partículas do composto nióbio de cobre, nióbio e cobre, tornando o material mais homogêneo. Bom, e como também com o aumento do tempo de moagem, é almejado que ocorra um maior grau de amorfização dos elementos que formam o composto nióbio e cobre, tá ok? E é notado também na conclusão que a densidade aparente das misturas de pós diminui com o aumento do tempo de moagem. E com o aumento do tempo de moagem, ocorrem os choques dos pós com os corpos e ocasiona o achatamento das partículas, aumentando assim o volume das misturas dos pós. E é notado também que a densidade do compactado verde tende a aumentar com tempos de moagem de longa duração, ocasionando partículas menores, que facilita a aglomeração, tá certo? Essa foi a conclusão obtida no estudo de caso apresentado. Agora, irei falar algumas operações complementares quando for necessário após a metalurgia do pó, após tais processos. Como, por exemplo, recompressão, tratamento térmico e usinagem, quando necessário, tá ok? Recompressão, ele deve ser realizado quando, durante a sinterização, a deformação da peça ultrapassar os limites estabelecidos. Tratamento térmico, eles conferem dureza apenas à camada superficial da peça, como a cementação e a nitritação. A densidade é um fator importante na difusão dos gases através dos seus poros. Pode ocorrer o endurecimento total da peça, tá ok? E por fim, a usinagem. A usinagem em si ela é realizada sempre que for impossível conseguir a configuração geométrica ideal da peça diretamente nas matrizes e machos de compactação. Bom, principais aplicações que temos na metalurgia do pó. Temos os filtros sinterizados, o carboneto metálico e mancais autolubrificantes. Filtros sinterizados. Os elementos filtrantes são constituídos por camadas superpostas de partículas arredondadas de pós metálicos, tendo distintos tamanhos de grãos. A superposição das camadas de grãos configura um grupo de malhas que se interceptam, dando porosidade ao material. Filtros sinterizados é utilizados em atribuições industriais que ocorrem em altas temperaturas e requerem elevadas resistências mecânicas e química. São aplicados em si na filtragem de gases, líquidos, óleos combustíveis e minerais. Carboneto metálico, conhecido como metal duro, tem relevância na área das ferramentas de corte, peças de desgastes e brocas para perfuração de rochas. Nessas ferramentas, o metal duro é adaptado nas partes cortantes, na forma de pastilha. Essas pastilhas em si possuem elevada dureza e suportam temperaturas de até 1000 graus Celsius sem sofrer perda de corte. E por fim, os mancais autolubrificantes. Um dos aspectos da sinterização é proporcionar o controle de porosidade do produto final, sendo importante na produção de mancais autolubrificantes. A porosidade presente no mancal pode ser preenchida com óleo para garantir uma lubrificação permanente entre o eixo e o mancal. Bom, finalizando, essas foram as referências utilizadas no nosso no trabalho apresentado. Aqui foi a referência utilizada no estudo de caso apresentado, tá ok? E é isso, obrigado pela atenção, ótima tarde.